Todos estão visualizando bem? Ainda não. Não está presente aqui, não. Agora foi? Está aparecendo, Matheus. A pauta está. Ok. Final do ano a gente se acostuma com esse time. Mas essa vez do computador, não é nem o Teams. Aumenta um pouquinho, né? É, aqui tá bem dentro do computador. Não é o computador, é a internet hoje, né? Ah. Vixe. Vocês não conseguem ver nada aí, né? Aqui tá tudo preto. Não, tá tudo preto na tela. A gente vai ter que ter um pouquinho. Você pode fazer a leitura e a gente vai acompanhando. Até porque não vai ter boa visão assim. É, porque hoje a gente está com problema de internet aqui na CESAP bem. Aí demora bastante para carregar. Pronto, então ele vai ler e a gente escuta, né, gente? É, certo? Então, seguindo a ordem da pauta aqui, já foi verificado o quórum regimentar. Então, passamos para o ponto 2, que seria a apreciação da ata, ok? No item 2.1 seria, então, a leitura da ata da 105ª reunião extraordinária. Dando início à leitura, a 105ª reunião extraordinária da Comissão Intergestora de Bipartite, realizada no dia 24 de janeiro de 2024, teve início às 9 horas, na modalidade virtual, através do link que está disposto na ata. Sob a coordenação da doutora Liane Ramalho, presidente da CIB. Após verificação do quórum regimentar exigido, procedeu à abertura dos trabalhos. Dando início à reunião, o senhor Matheus Ferreira, secretário executivo da CIB, passa a fala para a senhora Zilmar, assessora técnica da CESAP, RN, que explica sobre a natureza do pleito de pactuação da 105ª reunião extraordinária, onde foram realizadas reuniões com o UOL, MEGEC, UAB, entre outros hospitais da rede CESAP, e junto com a ASMS Natal, na qual foram apresentadas orientações do Ministério da Saúde acerca da elaboração do novo plano de redução de cirurgias eletivas para o ano de 2024. Na oportunidade, foi apresentada a situação das maiores filas existentes na regulação. Finalizando as reuniões com os gestores dos serviços, com a finalidade de subsidiar a construção da proposta para o ano de 2024 e confirmar o interesse de outros municípios em aderir ao plano, foi encaminhado formulário de adesão e estabelecido um prazo para as respostas. Após o prazo de respostas, foi realizada uma avaliação pelo Comitê de Cirurgias Eletivas, na qual resultou em uma apresentação com um panorama de procedimentos e hospitais que estarão no plano proposto para o ano de 2024. A senhora Laiane, da equipe técnica da Coordenação de Atenção à Saúde, a CAIS, apresenta o referido consolidado e informa que continuará sendo feito o monitoramento, como na edição anterior, com a participação nas CIBs ou reuniões mensais após o processamento da produção para avaliar a execução das cirurgias a cada 3 meses. Após a apresentação, o senhor Matheus Ferreira abre a fila de inscritos e passando a fala para o senhor Gedson, secretário municipal de saúde de Caicó, onde parabeniza a doutora Liane, senhora Maria Elisa, presidente do COSENES, e os responsáveis técnicos pela escrita do plano. Senhor Gedson comenta sobre problemas logísticos que enfrentou nos serviços do município na execução do plano de 2023, onde pacientes de regiões distantes recebiam alta médica e passavam mais de 7 dias na unidade de saúde por não ser disponibilizado o transporte por parte da SMS Natal, fazendo assim gerar um gargalo na rotatividade de atendimento a outros pacientes. Apresentada a situação, o senhor Gerson pede o compromisso da regulação para que sejam geograficamente melhor referenciados os pacientes. Passando a fala para a senhora Maria Elisa,
que agradece os envolvidos na criação do plano e o tempo investido, retomando a fala do Sr. Jetson, onde explica que existem muitas lacunas no Regula RN e que, por alguma falta de comunicação direta com o paciente, acontecem esses problemas. Retornando a fala para a doutora Liane, que concorda com a fala de senhora Maria Elisa sobre o trabalho do plano de cirurgias eletivas e enfatiza a necessidade de ampliação de prestadores de serviços em regiões com filas maiores, para que não seja necessário remanejamento de paciente para outra região. Como também complementa informando que na portaria do Gabinete da Ministra do Ministério da Saúde, número 2.336, de 12 de dezembro de 2023, estabelece a obrigatoriedade do prestador apresentar quantas cirurgias realizou para que o Regula Cirurgias tenha um dado consolidado. Sendo assim, a doutora Liane propõe que seja feito um treinamento voltado ao feedback e para os que não realizarem o feedback sejam bloqueados dos serviços até cumprirem com a obrigatoriedade estabelecida em portaria. Ao final da fala, a doutora Liane justifica a necessidade de sair da reunião em virtude de outra agenda, passando a presidência da CIB-RN para a senhora Maria Elisa. A senhora Maria Elisa assume a coordenação da reunião e passa a fala para o próximo inscrito. Com a fala, a senhora Dailva, secretária municipal de saúde e boa saúde, questiona acerca do porquê a UAB ficou responsável por todas as cirurgias da 5ª região, onde, em sequência, a senhora Zilmar explica sobre a necessidade de encaminhar propostas de serviço da região dentro do prazo, situação na qual apenas o UAB enviou a solicitação. Com a fala, a senhora Maria Elisa coloca o pleito para votação, sendo o pleito aprovado. Após a aprovação e não havendo mais a tratar, a senhora Maria Elisa encerra a referida reunião, agradecendo a presença de todos. Finalizada a leitura da ata, coloco para apreciação dos membros. Todos de acordo? Querem alterar algum ponto? Sim, todos de acordo. Eu só queria entender um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Na linha 27, quando o Jetson comenta aí sobre o problema, aí ele fala do transporte por parte da SMS de Natal. Os pacientes estão em Caicó e teriam que voltar para Natal? É isso? Eu não entendi. É isso? Silvio, porque é de obrigação do município de origem ter o fluxo desse paciente. E muitas vezes os pacientes vão por conta dele, né, digamos assim, e não tem esse fluxo com a gestão. Então, na verdade, não tem como o município que está executando a cirurgia se responsabilizar pelo fluxo do paciente. Isso é absurdo, né? E muitas vezes esse paciente fica lá, ocupando o leito, já deveria ter voltado porque esse gestor não deu a resposta. É aquela história que eu digo, que ainda falta essa conclusão pelos prestadores, que está até colocado aí. Ainda temos esse problema em algumas situações. Não, eu só entendi. Elisa, mas esses pacientes, eles eram de Natal e foram fazer cirurgia em Caicó, é isso? Isso. Tá. Entendi. Por Tem isso que eu estranhei. De Natal, tem de Currais Novos. Aonde tinha... Certo, tá, entendi. Aí está claro para os donos dos pacientes. Exato. Tá, entendi. Mas naquela situação específica, porque Natal não tinha transporte disponível. Uhum. Aí, por isso que não ocorreu essa transferência. Certo. Sendo assim, a ata aprovada? Esclarecido esse ponto? Sim. Ok. Perfeito, então, pessoal. Então, passo então para o segmento aqui da pauta, passando para o item 3, temas para pactuação. No item 3.1 seria a habilitação de 6 leitos de UTI tipo 2 do Hospital do Coração de Natal, CENES 8003-629. Vale lembrar que todos esses leitos de pactuação, principalmente os de habilitação, eles são previamente analisados pela equipe técnica da CESAP, bem como eles já vêm bem instruídos dos municípios. Quando falta documentação, a gente sinaliza os municípios nesse sentido. Nesse caso específico da SMS de Natal, que trata-se de uma solicitação de lá,
Esse pleito foi verificado, já tem parecer positivo da auditoria da SMS Natal, então ele cumpre com todos os pré-requisitos para essa habilitação. Bem como na Câmara Técnica foi sugeridas algumas recomendações técnicas, na qual a Secretaria Executiva da CIA elaborou um ofício e encaminhou tanto para a SMS Natal como também para a SMS Mossoró, que solicitou também uma habilitação, porém, como não atendeu todas as documentações pré-estabelecidas, não está aqui para pactuação. Será posta na próxima reunião. Certo? Dito isso, eu coloco o pleito para apreciação dos membros para pactuação do item 3.1. Alguma dúvida? Matheus, eu queria ver se não havia possibilidade de ter esse município, que no caso era Mossoró e Natal, não é isso? E Mossoró não apresentou. Isso. Nós não poderíamos aprovar o pleito, ficando em aberto, tipo, que Mossoró teria o prazo tipo, de 15 dias, para que a gente não deixasse para o próximo mês ou para outro, não sei, a equipe técnica aí que está mais por dentro, e isso dá problema. Ai, meu Deus do céu, o mundo está caindo aqui. Poderia sim, Marisa. Inclusive, a gente já fez isso em outros momentos na CIB, né, que é deixar condicionado. No caso específico da SMS Mossoró, eu estou em contato direto com a equipe técnica deles. Na verdade, essa morosidade nem é por conta da SMS Mossoró, é por causa do prestador de serviço que está juntando toda a documentação. Qual é o ainda. prestador? É a Liga Mossoroense. Sim. Ele está juntando toda a documentação e a SMS Mossoró está aguardando isso. Acho que não tem nenhum problema, não. Então, Desde que, nesse prazo de 15 dias, ele faça a juntada de documentos. Terezinha está com a mão levantada, né, Tete? Esse sempre é o quê? Sempre é o quê? Então não pode fazer isso, não. Assim, eu acho que Terezinha quer falar. Nego. Oi, posso falar? pode ser Estou interessante. escutando. Pronto, eu acho o seguinte, lógico que o que mais a gente quer é que se crie mais leitos de UTI no nosso estado, né? Porque a gente sabe as filas que tem, as demandas judicial, infelizmente é isso. A nossa preocupação, que a gente discutiu na Câmara Técnica, e assim cabe muito a nossa reflexão sobre para o estado e para os municípios onde o serviço está. Por quê? Porque cada leito que a gente habilita, eles colocam não sei quanto a mais dentro daqueles contratos de complementação, sabe? E por isso que a gente fez essa discussão, porque é o seguinte, nem sempre os contratos do Estado, nem do município gestor, no caso aí, Mossoró e Natal, eles têm aqueles recursos. Então, a gente debateu muito sobre isso, porque qual era o propósito de complementação? A complementação, à medida que habilitasse um leito de UTI, à medida que o Ministério ia corrigindo valores em relação ao leito de UTI, eles não seguiriam o mesmo aumento, a mesma proporcionalidade dos recursos OGE ou OGM, porque chega um momento que nem o OGE, nem o OGM vai ter suporte para esse elevado número, está entendendo? Por outro lado, a gente sabe que mesmo se não pagar ou não tiver isso, a gente acaba pagando mais por demanda judicial, né? E o leito dá essa segurança. Agora, o que a gente chegou a colocar até no nosso parecer também era para o Estado e para os respectivos municípios que avaliasse qual era o valor que eles iam querer de complementação, porque o que a gente sabe é que tanto o Estado como os municípios estão em grandes dificuldades de dar aumento nos contratos. Aí a gente fez uma discussão no grupo sobre essa situação, sabe? E eu acho que na hora que o prestador ia apresentar disponibilizar mais leitos, a gente precisaria estar isso muito claro, porque repercute no contrato. Repercute no contrato do Estado, repercute no contrato do município. Terezinha, só um instante, por favor. Tenho alguém pedindo para entrar, nomeado por SEMP. Quem é SEMP? Você sabe? Vocês sabem? É lá do SEMES. Jefferson e Camila, junto com a Aline, da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. Eu ia falar agora com o Matheus.
Tá certo, porque como esse é um colegiado fechado, minha gente, a gente tem que ter cuidado só para nessas nomeações, entendeu? E como esse SEMP, eu pelo menos não conhecia a sigla, né? Então só eu disse a Matheus para a gente entender, nem Matheus conhecia quem era SEMP. Então, só para a gente ter cuidado na admissão das pessoas. Enfim, desculpe, Terezinha, era só para identificar as pessoas e a gente começar a ter esse cuidado ao fazer o colegiado. Pode continuar, por favor. Pois é. Então, mais ou menos, era essa reflexão e que a gente chegou a colocar no nosso parecer, que a gente, enquanto Câmara Técnica, era totalmente favorável, porque nós temos necessidade ainda de leitos, sim. A gente sabe, longas fila de espera, e nessa área, no caso do Hospital do Coração, é para a área cardiológica, o outro, eu acho que deve ser para a área oncológica, que é onde é a área que o hospital é habilitado. Mas a nossa preocupação é porque eles querem, na mesma proporcionalidade, um aumento dos contratos do Estado e do município também, dos TF, chega agora, eu só me lembro dos protocolos, mas não é os TFP, sabe? TCTF. Então, e isso é muito ruim, porque na hora ele vai dizer, não, mas eu não vou liberar porque o Estado não está mantendo o município. Então, eu acho que era o momento também da gente voltar a conversar com esses prestadores, que na medida que vai melhorando o valor desse leito, não fosse mais tendo a proporcionalidade de crescimento dos contratos. Só era isso, né? Ok. Ok, Terezinha, a gente está em plena discussão, inclusive, dos TCTFs, tanto de Mossoró como de Natal, de revisão, de não aumento de valor do TCTF, inclusive já colocamos isso para o próprio CAOP Saúde, tudo que está sendo adicionado necessariamente, quando há necessidade, por exemplo, de aumento de contrato, a gente não está colocando dentro do TCTF, então estamos encontrando uma via alternativa, porque os TCTFs eles precisam realmente ser revisados, tanto de Mossoró como de Natal. Estive em Mossoró semana passada, fizemos uma reunião com Morgana, com a procuradora dela, porque um dos maiores contratos que a gente tem dentro do TCTF de Mossoró é com o Wilson Rosado, por exemplo, que é o único prestador da alta complexidade, por exemplo, da hemodinâmica, ali do Oeste, e que por isso, e aí está vencendo agora, no final do mês, esse contrato, e a gente está fazendo uma renegociação desse contrato, já iniciando essa renegociação, estamos dialogando muito bem com Morgana, para que a gente possa ir melhorando as cláusulas desse contrato com o Wilson Rosado, e na sequência a gente está dialogando também sobre o TCTF. Então, a ideia é que a gente possa ir avançando nesses parâmetros aí do TCTF, e a habilitação de leitos, para a gente, sempre é muito bem-vinda, porque quando a gente habilita um leito, entra dinheiro do Ministério da Saúde, e aí, dinheiro do Ministério da Saúde é bom em todos os aspectos, né? Porque, de alguma forma, a gente consegue já gerar um recurso que não existia anteriormente. Então, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de identificar esses contratos da melhor forma possível, fazer esse monitoramento desse contrato, não deixar que os serviços, os prestadores, eles onerem os contratos a mais do que eles realmente podem onerar. Esse grande desafio que a gente está tendo, se juntando aos municípios, né, e conseguir realmente qualificar todos esses contratos, principalmente desses contratos de alta complexidade. Pessoal, fica só um questionamento meu aqui, no sentido de que a SMS Mossoró, na verdade, ele pleiteou 3 tipos de habilitações, certo? Eu vou colocar aqui para vocês. Para além da habilitação de leitos de UTI tipo 2, que Mossoró solicitou, ele solicitou também uma habilitação em assistência de alta complexidade em terapia nutricional enteral e paraenteral. Paraenteral, isso. E também uma habilitação para custeio de UCP, que é de unidade de cuidados prolongados.
Nesse caso, a gente colocaria a condicionalidade nessas duas outras habilitações também? Não, acho que é melhor a gente fazer uma avaliação melhor sobre isso. Tá? Inclusive, Matheus, eu participei da última reunião da RUI, do GT da RUI, de Rede de Urgência e Emergência, que pelo COSEMES foi a Ari, PT até explicou que não podia ir no dia, não pôde ir. E aí Renata tocou nesse assunto, que o município de Mossoró justamente estava com pendências na documentação diante da solicitação que eles haviam feito dessa habilitação aí. Então acho que a gente deixa só esses daí da Liga, e aí eu acho que é importante a gente trazer isso para discussão, tanto com o COSEMES, com a Câmara Técnica, uma discussão mais aprofundada, certo? Então a gente colocaria só o de TI Isso. E os outros deixar para a próxima. Isso, exato. Ok. Então, como sugestão da presidente da CIB, a gente colocaria apenas os de habilitação de leitos de UTI como condicionalidade e os outros que estão pendentes de documentação a gente analisaria para a próxima CIB. Ok? Perfeito, então, pessoal. Então, item 3.1 e também a inserção do ponto extra sobre a habilitação do leito de Mossoró aprovados. Mossoró aprovado com a condicionalidade de apresentar toda a documentação que foi exigida e que é exigida pelo Ministério da Saúde. Bom, pactuado então esse item, vamos passar então para o item 4, que seria temas para discussão, onde iremos apresentar o item 4.1. Lembrando que esse daqui é um tema de discussão passível para pactuação, conforme a vontade dos membros da CIB, ok? O item 4.1 seria o Plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, ok? Eu vou projetar aqui para vocês a apresentação e eu passo a fala para a Vânia. Vocês estão conseguindo visualizar? Bora. Sim. Ficou linda a mandala. Gente, boa tarde a todos vocês, a todos, especialmente para o nosso querido Douglas, né, que faz aniversário hoje. Parabéns, Douglas, você é um servidor exemplar e maravilhoso, né? Acessar via o sistema muito bem há muito tempo, né? Aqui na nossa rede, com certeza. E acredito que você é querido por muitos aqui nessa CIB, né? As práticas já demonstram isso. Para início de conversa, eu já estou muito feliz de estar aqui, né, enquanto área técnica da gestão do trabalho e da educação na saúde, porque uma das coisas que a gente precisa é para promover a discussão nos espaços colegiados do SUS sobre a nossa pauta, né, que é tão importante. E agora eu vou trazer a perspectiva do Plano Estadual da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. A gente fez uma construção, vou trazer o passo a passo, a gente vai conseguir ter um roteiro aqui para seguir com vocês e ter as melhores definições para o estado do Rio Grande do Norte. Pode passar. Para a gente começar, eu vou trazer um pouco da portaria, né, ministerial, a Valoriza CGES, que foi lançada pelo Ministério da Saúde, né, a portaria de 5 de dezembro de 2023. Ela estabelece, né, de uma forma bem propositiva, recursos para os estados e municípios, né, aderirem ao programa, ao Valoriza G10, na perspectiva de fortalecer as duas áreas, as duas grandes áreas, a gestão do trabalho e a educação na saúde. O valor total dessa portaria é de 72 milhões para o RN, né? Teve uma divisão, como sempre, per capita. Para o RN a gente ficou com 2,5 milhões e aí tem os critérios
né, dentro dela que estabelece eixos a serem seguidos, diretrizes, e teve uma série de articulações e agendas em torno, né, da operacionalização dessa portaria por parte dos entes federais. Então, estou trazendo aqui 2 destaques dela, né, porque para a gente poder avançar. O primeiro é que o repasse da primeira parcela já aconteceu via Fundo Nacional para o Fundo Estadual da Saúde, que compreende 20% dos 2 milhões e meio, ou seja, 500 mil reais. Na portaria, ela já destina que 20% do recurso seja para a construção coletiva do próprio plano, né? Existe um grupo de trabalho pensando o plano, né? Elaborando o plano, mas ela já destina esses 20% para os entes conseguirem ter a claridade democrática de fazer essa discussão nos territórios, certo? Então, esse é um ponto, esse dinheiro já está na nossa conta, né? Disputando essa conversa aqui. O segundo ponto é que os 80% do recurso, ou seja, 2 milhões, né? Quando a gente 2 milhões e meio, tira os 500 mil, os 2 milhões restantes, a gente teremos, quando a gente conseguir aprovar o plano aqui na CIB, né? Então, a gente faz a apresentação do plano, atua aqui na CIB e recebe os 80% para começar a executar o plano, né? A portaria ela dá prazo para execução de recurso de até 4 anos. A gente sabe que 2 milhões ainda é muito incipiente, né, em detrimento ao que a gente precisa para fortalecer as 2 áreas, mas já é, de fato, algum início, algum start, né, de um cenário que a gente via sem financiamento nenhum para essa área, então já é um disparador. E a gente tem que pensar muito bem como vai usar esses 2 milhões, pensando na execução, né, concreta e objetiva, com prazos, metas e ações bem estruturadas. Então, esse é o contexto inicial dessa portaria. A gente pode disponibilizar a portaria para vocês, mas acredito que o COSEN já tem ciência da portaria, pode, de fato, até compartilhar novamente com os gestores. Pode passar. E quais foram os passos que a gente, né, deu até aqui, que temos até aqui? Em maio de 2023, a CESAB, o COSEMES, o Conselho Estadual de Saúde, nós fomos acionados para uma agenda, uma oficina de trabalho em Salvador, né, para pensar o que seria, quais eram os problemas centrais da gestão do trabalho e da educação na saúde, né, vendo junto, a gente teve 2 dias de dinâmicas intensas, né, para dar a identificação desses principais problemas que diziam respeito à governança dentro da gestão do trabalho e educação e temas específicos das 2 áreas. Então, a gente fez esse momento inicial, constituiu-se naquele momento um grupo de trabalho, né, com representações do COSEMES, e aqui eu acho que estava Terezinha, Solane, Evaneide, acho que do COSEMES Ari Matea estava com a gente também participando dessa oficina lá. Foi muito importante a gente começar a mobilizar, né, pensar junto, porque a gente tem uma visão daquilo, o COSEMES tem outra, e foi se somando também com a do controle social, e a gente fez uma matriz que eu vou apresentar logo mais de problemas, de principais problemas, né? Então, a gente teve esse momento inicial de imersão e depois um momento de dispersão, que foi o curso, né? O curso ofertado, oferecido para as áreas técnicas que estavam nesse GP participarem, que é um curso de atualização e planejamento da gestão do trabalho e da educação na saúde. Ele foi ofertado pela Universidade Federal da Bahia. Algumas dessas pessoas que eu acabei de citar que estavam na oficina foram alunos do curso, boa parte delas. Aqui a gente fez o curso também dentro da gestão do trabalho e da educação. E desse curso, um dos resultados desse curso era a própria construção do plano, desse plano que eu vou trazer para vocês aqui para a gente discutir. No final do ano passado, a gente fez a apresentação, né, fazia parte do curso a gente apresentar uma versão do plano, a gente fez a apresentação, fomos muito elogiados, né, a gente foi, os estados foram sabateados
E a gente fala isso até com muito orgulho, né, Solano? Porque a gente conseguiu receber muitos elogios em relação à organização, o método que a gente utilizou, a distribuição do que estava lá posto. Então, a gente já ficou feliz em fevereiro. Aí teve, né? Final de ano, janeiro, aquela agenda mais complicada, mas em fevereiro a gente retornou com uma reunião do GT, Solano, só Solano do COSEMS que pôde estar aqui com a gente, dando a contribuição. A gente mostrou que seria a proposta do curso, fez umas ponderações, porque, de fato, quando a gente pensava num plano, uma matriz operacional de ação para o curso, era uma coisa, e quando a gente pegou os 2 milhões para dividir em ações que contemplem os 167 municípios, as necessidades que a gente tinha previsto, então a gente precisou, inclusive, dar uma otimizada, uma modificada no curso para conseguir chegar nesse valor financeiro. A gente fez agora, no dia 6 de março, a proposta, apresentou esse plano na íntegra, na Câmara Técnica da CIB, certo? E a gente chega nesse momento aqui de hoje, pode passar. Então, pensando nesse momento de hoje, né? Então, a gente tinha algumas possibilidades. E aí a gente faz sempre uma ponderação, considerando os novos contextos. Durante esse percurso que eu falei, né, que iniciou lá em maio de 2023, agora, mais precisamente, a gente tem um contexto que são as conferências de gestão do trabalho e educação nacional e educação na saúde. A gente vai ter a conferência nacional, né, que vai ser em dezembro desse ano. A gente vai ter as etapas de conferências que o Conselho Estadual de Saúde, né, pactuou para serem conferências regionais, entendendo que se trata de uma conferência temática e que seria muito custoso e complexo para os municípios mobilizarem, né, conferências temáticas dentro de um prazo tão curto, porque as conferências, pelo calendário do Conselho Nacional de Saúde, já deveriam ter iniciado a etapa municipal e regional, já deveriam ter sido iniciado em fevereiro e finalizaria agora em abril, né? Então, como tudo isso foi bastante atropelado, né, por parte desse contexto nacional, então o Conselho Estadual de Saúde aqui fez a participação da gente fazer conferências regionais, inclusive pensando na perspectiva da qualificação desse debate, certo? Do debate, do que a gente realmente quer para essas duas áreas ao longo dos próximos anos como política pública, né, essencial para a condução da assistência, da atenção à saúde. Então, com isso, a gente tem esse contexto de conferências, né, que vão ser propositivas, a gente vai estar com trabalhadores do SUS, usuários, gestores, prestadores, pensando a gestão do trabalho, né, nas regiões de saúde. A gente tem também programas estratégicos que foram recentemente retomados pelo Ministério da Saúde, retomados, no caso, um deles, o outro foi lançado, que é o Programa de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização da Trabalhadora do SUS, né? A gente também tem representação do COSEMS dentro do GP desse programa, pensando nesse programa, a operacionalização dele dentro do Rio Grande do Norte. Tem toda a agenda que no final do ano passado a gente foi convocada a estar presente sobre o trabalho decente, digno, humanizado e democrático do SUS, né? Só o ano estava comigo ano passado nessa agenda. Então, a gente tem esses contextos de fortalecimento, né? Que podem ser potências para a gente tentar incorporar dentro do nosso plano. E, sobretudo, as conferências como um instrumento democrático e essencial para a gente conseguir, né, tentar absorver para dentro do plano essas necessidades que serão apontadas. Então, eu quis trazer esses novos contextos porque seria muito fácil a gente chegar hoje aqui e apresentar um plano, né, uma proposta de plano, porque, de fato, a gente já tem um plano pronto, mas a gente tem essa perspectiva de tentar construir uma pactuação aqui um pouco diferente, semelhante ao que foi o que a Paraíba fez e outros estados da federação estão fazendo com nas suas CIBs. Né? Pode passar.
Acho que está faltando um slide. Só um instante. Só um instante, gente. Eu acho que um slide foi pulado aí. Bom, sumiu o slide, mas eu sei falar. Não precisa do slide para concluir. Então, qual é a nossa proposta aqui, né? O que a gente tem como tem pensado para pactuar aqui? A gente tem um recurso de R$500 mil, né? Tem um plano, né? Dentro do plano, a gente previa que, ao invés de a gente fazer oficinas de construção do plano, a gente pudesse fazer a utilização do recurso dentro, já na perspectiva de apoiar as conferências, né? Tanto as conferências regionais como a Conferência Estadual de Saúde, que vai ser momentos, a gente sabe também dessa construção tão difícil que é a agenda dos gestores e dos trabalhadores do SUS para estarem organizados. Então, a gente já vai ter uma mobilização de todos esses atores e atrizes. Mais de 2.000 pessoas serão mobilizadas nessas etapas de conferência. 2.000, acho que são 2.500 pessoas estarão envolvidas dentre as regiões e na etapa estadual. Então, a gente pensou em utilizar o recurso, né, dos 500 mil para as conferências, pensando que, com o produto dessas conferências, a gente consegue apontar o que seriam, né, e validar o que seriam essas necessidades para cumprir o plano estadual do Rio Grande do Norte, né, para os próximos anos. Eu vou apresentar rapidamente o plano para vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu puder fazer a apresentação na íntegra, eu posso colocar pincelando os tópicos, se vocês concordarem, porque aí eu não vou me estender fazendo a apresentação total, são muitas páginas, mas a gente pode disponibilizar, compreendendo que é um instrumento em construção, né? E aí a gente eu mostro a matriz operacional, porque a gente pensou como proposta para o uso dos 2 milhões restantes que a gente tem, e aí a partir disso a gente faz a discussão e tenta ver se realmente é o melhor caminho para o URN fazer a pactuação dessa forma. Pactuar primeiro dos 20%, né? Uma vez que a gente já está na iminência das conferências e, na sequência, a partir do resultado das conferências e dessa validação, a gente ter, digamos, uma solidez, uma robustez para trazer uma proposta do que seria esse plano para o Rio Grande do Norte após essas etapas de conferências. Pode ser assim? O plano. Por mim, pode. No caso, a apresentação, a sugestão é que a gente aprove parcialmente, no caso, os 500 mil que seria destinado, e não o plano integrado, não é isso? Exatamente, Maria Elisa. Foi assim que a Paraíba fez, né? A Paraíba também estava com recurso de construção do plano, e a gente não vê por que fazer duas agendas separadas. A gente já vai rodar todas as regiões de saúde nas conferências regionais, mobilizando os territórios para discutir a gestão do trabalho e educação. Então, não faz sentido eu rodar de novo fazendo uma oficina para levantar a necessidade. Então, dessa perspectiva, a Paraíba fez a pactuação desses 20% e vai aguardar o produto das conferências para poder atualizar o plano que já existe, assim como a gente já deu o plano, eles também tinham, para poder pactuar o restante dos 80% do recurso na CIG. Então, a mão levantada. Solane? Tá? Você está com o microfone fechado, Solane. Agora. Estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Veja bem, eu vou me pedir licença aqui só para fazer um comentário, uma vez que eu estou nessa comissão e que algumas vezes nós tivemos
conversando a respeito. Quero dizer que, inclusive, esta é a terceira versão, na verdade, né, Vânia? É a terceira versão da questão do cronograma de execução, da parte financeira, etc. E aí eu só queria dizer que eu fiquei bastante feliz já com essa última versão que hoje já foi apresentada aqui, meio que rapidamente, para poder ganhar esse movimento do dia de hoje, uma vez que a nossa preocupação, né, era exatamente, primeiro, atender a todo o Rio Grande do Norte, considerando que o recurso não é CESAP nem só municípios, é do Rio Grande do Norte. E que a gente não poderia perder a oportunidade de utilizar esses recursos para contribuir com o maior evento que tem de gestão do trabalho e educação na saúde, que são as conferências. E elas realmente subsidiarão de verdade de como executar esse plano, de como executar esse recurso, né? Então, assim, eu só queria parabenizar esse momento do intercâmbio, inclusive com outros estados, para que a gente possa, não é a questão só de copiar, é de saber como é que está girando essa roda, de forma que a gente, como não deu tempo passar ontem na reunião do COSEMES, que seria uma reunião para apresentar os gestores, né? Nem deu para fazer aquele movimento de conversar com os gestores no geral. Então, assim, para não parecer aos que não estavam presentes, né, na discussão mais a miúde, que está se, tipo, negando informação sobre uso de recurso, coisa do tipo, e todas as partes aqui sabem da delicadeza que é trabalhar, né, numa comissão onde se trata de distribuição de recursos, né, rateamento de recursos, etc. e tal. Então, assim, era só para dizer que realmente essa posição tomada, proposta nesse momento, foi a posição realmente, a meu ver, mais acertada. Era só para comentar isso. Sou eu, está escrito. Microfone mutado. Ok. Eu queria entender um pouquinho mais só a Vânia. Então, o que a gente vai pactuar hoje é os 500 mil, né, para a conferência, que vocês precisam encaminhar para o Ministério da Saúde, e vocês vão aproveitar as conferências para fazer já as discussões nos territórios, né, para melhorar o plano que vocês já estão em andamento, na elaboração. Não é isso? E, posteriormente, pactuar esse plano na CIB para enviar ao Ministério da Saúde, que é para poder vir os 80%. É isso? Estou entendendo que seja isso. É exatamente isso. Você entendeu perfeitamente. Inclusive, assim, porque de forma operacional, a gente agora tem março está terminando, a gente tem abril e maio e junho intenso de conferências, né, nas regiões de saúde e a conferência estadual. Então, no plano prático, né, para apressar, passar o plano em si, poder ampliar a discussão, né, junto às regiões de saúde. E aí, nesse sentido, a gente pensou que não faz sentido a gente passar em CIB e receber os 2 milhões e antecipar de uma coisa que talvez nem os municípios nem a gente desse conta de operacionalizar essas ações agora nesse primeiro semestre. Assim como a gente, outros estados estão fazendo nesse mesmo modelo, né, considerando, inclusive, a relevância de ter a chancela do controle social, né, nessa discussão também. Pronto, aí outra pergunta, né? Baseado nisso, vocês têm um planozinho elaborado para esses 500 mil? Tipo assim, como é que vai ser feito essa divisão para si? Como é que vai organizar as oficinas? Você já tem alguma coisa nesse sentido? O que é que eu ia dizer, meu Deus? Como é que vocês estão pensando realmente em fazer isso e como é que esses recursos vão de que forma eles vão ser utilizados nas regiões? Vocês fizeram alguma planilha, alguma programação para isso assim? Como é já com datas? Vocês têm algumas coisas nesse sentido? Só para ver desses 500, como é que vocês estão pensando e na utilização das conferências, como é que vocês vão disponibilizar o recurso, vocês mesmos vão preparar para as regiões, só para a gente socializar melhor aqui. Era isso. Pronto, a gente tem comissões instituídas dentro do Conselho Estadual de Saúde que está trabalhando a conferência, né? E as conferências, eu faço parte da comissão organizadora e boa parte
da minha equipe também, que é uma conferência temática dessa área, então está todo mundo envolvido. E aí a gente destinou, né, desses 500 mil na matriz operacional do plano, quando eu for mostrar, vocês vão visualizar, a gente destina 250 mil para as etapas regionais, serão 8 conferências com alimentação, todo material gráfico, toda aquela mobilização que se precisa, e 250 mil para a etapa estadual, que aí é uma conferência gigante, como vocês sabem, né? Tem que mobilizar mais. A gente não tem um cronograma e nenhum estado tem ainda, por exemplo, da despesa precisa exata, porque está sendo, né, até as comissões regionais ainda serão instituídas junto com as gerentes das USAPs, com gestores, com COSENTE, a gente ainda vai para essa mobilização, porque ainda é tudo muito inicial e a gente está correndo contra o tempo. A felicidade disso é que a gente tem um recurso, né? E vai poder otimizar usando nas conferências sem fazer agendas dobradas, duplicadas, que isso teria muito transtorno. Evaneide, está inscrita? Pessoal, boa tarde. Só para a gente lembrar só um pouquinho. A Vânia, Elisa, alguns municípios eles estão entendendo que a gente vai fazer a Conferência Municipal de Gestão do Trabalho. E é importante a gente esclarecer que não há necessidade da reunião, da conferência, e sim uma reunião ampliada. Então, assim, quando foi colocado esse assunto no grupo da CI, já houve o burburinho que não dava tempo, aquela coisa normal que todo mundo tem medo de fazer conferência, né? Dá logo um frio na barriga para fazer conferência. E aí eu até coloquei isso, que não havia necessidade, porque assim, nós temos bastante gestores novos que não passaram por essa etapa de uma conferência de gestão do trabalho, que faz tempo demais que aconteceu. Então, a gente precisava até, Lisa, fazer uma... Eu conversei com uma pessoa do Conselho Estadual no dia da reunião, para que a gente fizesse um roteiro, uma orientação para os municípios, de que se trata de uma reunião ampliada no Conselho Municipal de Saúde. Eu até fiz informalmente no grupo da CIM, mas a gente precisa correr contra o tempo com essas coisas que são simples. Outra coisa, um modelo de relatório, porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. Então, até colocar isso, Savânia, porque às vezes as pessoas demoram muito com essas coisas para fazer que não é tão complexa. Mas a gente precisa dar ênfase a isso, e é muito importante que a gente tenha esse momento da reunião ampliada e da conferência regional, para poder a gente ir para outras etapas. Então, era isso que eu queria colocar. Perfeito, Evaneide, você traz um ponto muito bom. A gente, aí eu falo do lugar de comissão organizadora da conferência, a gente ainda não divulgou o calendário, a gente fez uma articulação maior, porque o Conselho Nacional de Saúde está para divulgar ainda essa semana a mudança, a ampliação da etapa regional e municipal. Então, a gente está aguardando, porque antes finalizaria em abril, e a gente está entendendo que o Conselho Nacional vai aderir ao pedido dos estados, né, para ampliar. O prazo era muito inviável operar isso, e a partir disso a gente vai fazer essa comunicação mais efetiva com municípios e regiões nesse sentido, né? Lembrando que, assim, a gente vai fazer a oferta da conferência regional como estratégia, mas se por acaso o município, o Lar de Maria Elisa, quiser fazer a sua conferência municipal, top, viu, Maria Elisa? Deixando que eu vou para lá, falar de gestão do trabalho e educação, mas assim, fica facultativo já que a gente vai ter a conferência regional, né, como forma de sintetizar o pensamento da região. Mais alguma coisa? Posso partir para apresentar os tópicos do plano e a matriz operacional? A matriz ela é bem complexa, né? Então, eu acho que é importante você resumir a matriz. Você apresenta o plano e resume a matriz, porque senão a gente vai sair daqui às 21 horas. Liane já disse que é melhor eu resumir. E eu acho que compartilhar o plano, entendeu? Com todos. E quem tiver dúvida, a gente está de portas abertas para tirar.
Tá certo. Eu vou só pedir para fazer um preâmbulo dos problemas, porque vocês só vão entender a matriz se entender os problemas. Vai ser bem rápido, tá, gente? Eu vou tentar ser eu poder de síntese. Marta, você vai descendo aí? Não, até porque eu tenho, qualquer coisa a Lisa fica, mas eu tenho uma agenda daqui a pouco. Com a Secretaria de Cultura. Não. Já é quase no final. Volta. Volta um pouquinho. Aí, não, era aí, descendo a galera. E aqui, gente, aproveitando enquanto a Vânia prepara, eu quero parabenizar todas as pessoas que participaram de dentro e de fora para esse plano. Na realidade, eu acho que a gente está num momento de avanço muito grande, né, da gestão do trabalho e da educação na saúde do estado do Rio Grande do Norte, a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil. Eu tirei uma foto do primeiro slide, né, que a Vânia coloca, que é essa articulação dessa coordenação, né, que é uma coordenação totalmente que se articula, né, para fora, né, é uma coordenação que está muito antenada, né, ela não trabalha para dentro, ela trabalha muito para fora, e principalmente para esse momento que nós estamos vivendo, Maria Elisa, Solane, Vaneide, eu estou falando o nome de mulheres, Terezinha, me desculpem os homens, mas eu acho que trazendo o dado que a gente tem atualmente, da força de trabalho feminina que nós temos no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, o dado matemático, 60 e quantos por cento do Rio Grande do Norte? 66. 66%. E o é o da gente? É o da CESAP. E os 75% era da onde? 75% é nacionalmente. Nacionalmente é 75% nacionalmente, 66% é o da CESAP. E nós temos um grande desafio, minha gente. Para além de tudo isso que a Vânia vai pincelar aqui com vocês, porque o plano ele é imenso, ele é complexo, ele é um desafio gigante. A gente saiu segunda-feira daqui, eu, Leidiane e Kátia, quase 21 horas, eu já não estava conseguindo mais fazer as conexões entre os meus neurônios, mas assim, a gente saiu muito feliz daqui, porque participar desse momento é um grande presente para todos nós, porque é uma construção que vai deixar um legado, e a gente tem que deixar um legado institucionalizado, que as próximas gestões, elas continuem, elas fortaleçam, e elas não consigam, de jeito nenhum, ela tirar essas possibilidades que primeiro, condições de trabalho para quem está trabalhando no SUS, condições de trabalho iguais para as mulheres que são a maioria de quem trabalha no SUS, não violência para quem está trabalhando no SUS. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso com muita tranquilidade, mas também com muita realidade. Existe violência, sim, contra a mulher, e a gente tem que ter isso com muito diagnóstico, e também tem que ter os olhos muito abertos, porque a gente não pode naturalizar a violência, seja dentro de casa, seja fora de casa. E não a misoginia, não ao machismo, né? A gente sabe muito bem que isso acontece principalmente em quem está em cargos de gestão, né? Em quem está em cargos de liderança. Então, esse plano ele tem esse desafio, e a gente tem também, dentro desses dois tópicos que a Vânia traz, eu acho que eu tirei a foto aqui, que é o... Chega, Vânia. É o trabalho decente, digno e democrático, e o anterior, que é o das trabalhadoras... Equidade de gênero, minha gente. Dentro dessas 66%, muitas mulheres negras, muitas mulheres que também, além de negras, elas são arrimo de família, elas fazem um trabalho de cuidado
Nunca ninguém nesse país falou em trabalho de cuidado. Esse governo tem falado em trabalho de cuidado. O que é o trabalho de cuidado, Evaneide? Evaneide, olha para você, eu tenho plena certeza que você é uma mãe atípica, certo? Tem muito a nos ensinar sobre o que é trabalho de cuidado. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar de uma forma com sensibilidade, entendeu? E com como a gente vai conseguir, dentro das nos nossos planos de cargos, carreiras e salários, dar mais humanidade para essas pessoas que fazem um trabalho de cuidado para os idosos, para as suas crianças que têm alguma deficiência e que precisam trabalhar sim, entendeu? Então, são muitos desafios. Mas que bom que a gente já começou a falar sobre isso, entendeu? Então, estamos todos juntos e vamos começar a tratar disso em pleno março de 2024. Certo, pessoal, então a gente vai compartilhar esse plano, lembrando que ele vai, ele está em construção. E aqui a gente, para falar da matriz operacional, o que é a matriz operacional que eu estou falando? A matriz operacional é como a gente vai distribuir as ações dentro dos eixos, conforme o recurso que a gente recebeu. Então, de fato, é o que a gente vai fazer. Os problemas que a gente identificou nesse encontro de imersão, no curso de formação e na constituição do trabalho do GT, foram identificados alguns. Eu vou passar rapidamente. Governança. Quando se falou em governança na área da gestão do trabalho, o que mais apontou foi a insuficiência de recursos financeiros, a falta de responsabilização tripartite, a falta de priorização para recursos da gestão do trabalho, a falta de políticas governamentais, a ausência de regulamentação da gestão do trabalho, as desigualdades regionais, também, outro ponto central foi a ausência de uma política estadual de gestão do trabalho, então a gente não tem uma política que defina como vai ser a gestão do trabalho, pensando no fortalecimento da área. E aí a gente tem uma série de subproblemas, que se passa pela falta de priorização nas agendas, a pouca integração entre setores, a fragilidade de uma cultura institucional sobre a área da gestão do trabalho. Então, vocês sabem mais do que eu que alguns municípios ainda trabalham, muito na lógica de RH e não de gestão do trabalho, e essa é uma fragilidade não só do estado do Rio Grande do Norte, A gente, por exemplo, tem aqui no Rio Grande do Norte instituído uma coordenação de gestão do trabalho e educação da saúde, mas tem estados que nem isso tem coordenadoria de RH e assim se mantém. Então, de fato, o desafio a gente avançar nessa área, inclusive no apoio aos municípios para constituírem essa nova roupagem, ampliarem suas linhas de atuação dentro da área. Pode passar. Dentro da gestão da educação, de problemas de governança, a gente identifica a falta de prioridade da gestão da educação nas instâncias deliberativas, porque o tempo todo a gente estava fazendo autocrítica, mas, por exemplo, a gente não está em si falando de educação, a não ser quando tem um recurso para pactuar. Ou a gente não está em si falando de trabalho, a não ser quando tem um recurso, o visto da enfermagem, ou etc. Estou trazendo hipóteses aqui. A gente não tem agenda nesses espaços. Então, a gente viu que realmente é frágil, porque a gente acaba não chegando nos municípios, não alcançando vocês. Então, quando eu coloco isso da fragilidade, é fazendo a autocrítica enquanto ente estadual mesmo. E aí a gente tem também a fragilidade na implementação das ações da própria política. A gente tem uma política potiguar de educação permanente e saúde, mas a gente ainda tem uma série de fragilidades de alcançar os territórios potiguares na implementação dessas ações, devido à insuficiência de recursos, à fragilidade nas agendas de trabalho, a própria ausência de um mapeamento regional que fosse integrado com a gestão da educação, pensando nas necessidades de municípios, regiões, estado, a falta de monitoramento, que é uma conversa bem antiga, sobre a avaliação das ações de educação permanente, a insuficiência de força de trabalho também foi apontada para essa área.
UFBA, a universidade, e a gente fez como exercício, né, para a finalização do curso, e que a gente traz aqui mais lapidada, mas está em construção. Então, a gente foi pensando nos problemas, nas fragilidades e propondo objetivos, atividades, responsáveis, participantes, tempo de execução e valores necessários, né? Para objetivar, dentro desse eixo de governança e capacidade de governo, com a reflexão, né, que foi, não uma reflexão, uma dimensão que o Ministério pediu para a gente observar dentro dos planos, a gente tem como objetivos específicos dentro do plano estruturar a regulamentação da execução de recursos na área da gestão do trabalho, porque se a gente hoje tem a gestão do trabalho pensada muito a partir da folha de pagamento, certo? Isso é aqui no Estado, isso deve ser aí nos municípios de vocês, e aí a gente pensar como é que regula essa operacionalização de outros recursos para dentro dessa área. Fomentar estratégias de financiamento da gestão do trabalho, tornando pauta dos espaços deliberativos, fortalecer a implementação de núcleos de educação permanente regionais e municipais, né? Elaborar estratégias de captação de recursos para financiamentos dessa rede de educação permanente, integrar as agendas voltadas de gestão do trabalho e gestão da educação, né, das secretarias municipais e instâncias interinstitucionais, que é um desafio, a gente acaba até fazendo muita coisa, mas de forma isolada. Pode descer, Marcos, que ainda tem mais ali desse. Criar e efetivar as comissões de integração e ensino de serviços regionais, a gente precisa avançar, que a gente vê que é uma ausência, né, do próprio Estado, e está apoiando vocês nas regiões de saúde, por não ter todas as CIEs instituídas e avançadas, e o fortalecimento da área da gestão do trabalho dentro e da educação dentro das unidades regionais, né, como braço do Estado e como parte importante, né, para a formação, a movimentação do território. E, por fim, a realizar, fomentar a negociação coletiva através do apoio à implantação de mesas municipais de negociação permanente. Então, a gente tem também essa fragilidade da instituição de mesas no Estado. Pode subir, agora você sabe o que eu digo. Então, para isso, para a gente fazer essa mobilização de tudo isso, a gente pensou dentro do plano em realizar oficinas regionais, e aí a gente já não estaria mais nessa perspectiva, né, de ser agora no primeiro semestre, eu acho que segundo semestre seria mais coerente. Oficinas regionais com COSEB, gestão do trabalho, educação, conselho municipal, né, mobilizando, disparando esses processos nas regiões de saúde, juntamente com as unidades de saúde pública, né? Então, para esse processo, a gente destinou 130 mil, né, pensando em alimentação, material gráfico, o que vai precisar mobilizar para essas oficinas, né, nas regiões de saúde. Então, seria uma oficina disparadora e uma segunda oficina de avaliação para a gente fazer esse movimento de governança e capacidade de governo das secretarias municipais e regionais. Pode descer. Um outro ponto seria fomentar e estruturar a realização das conferências. Você vê que eu tinha colocado na íntegra do plano, né, as conferências aqui, as regionais, nas 8 regiões de saúde, e a estadual. Como esse é ponto que a gente já venceu, até respondo um pouco disso eu disse, mas no plano, vocês apresentam um plano, está dentro do plano macro, nesse caso, para fins de calculação, a gente só validaria as conferências, né? E os demais a gente deixa para rever pós-conferências e realmente validar. Será que a gente enquanto área técnica, construiu esse plano, está dizendo que essa é a necessidade, mas na conferência apareceu isso? Ou mudou, né? Então, essa vai ser a oportunidade que vamos ter de fazer isso a posteriori. Então, para as conferências, está os R$500 mil, dividido 250 mil para as etapas regionais e 250 mil para a etapa estadual. Pode descer. Com isso, a gente fecha o eixo, né? Esse eixo de governança, e a gente passa para o eixo específico da gestão do trabalho. Dentro dos vários problemas que a gente identifica na gestão do trabalho, o principal,
que a gente vê como estruturante, né, é a ausência de uma política estadual de gestão do trabalho no SUS, né, que dê um norte não só para a gente, mas para também os municípios pensarem e se organizarem. Então, a gente tem como objetivos específicos constituir o apoio técnico das ações desse plano, né, então a gente vai precisar de apoiadores construindo as ações desse plano junto às regiões de saúde, elaborar uma política estadual de gestão do trabalho, integrando a equidade de gênero, raça, etnia, valorização da trabalhadora do SUS, né? Essa agenda que a secretária reforçou há pouco, realizar o censo da força de trabalho estadual, incluindo os marcadores sociais, né? Então, esse também é um desafio que a gente tem. A gente tem um CERES de guerra, né, que a gente tem informações ainda insuficientes para dar conta da dimensão que é o SUS do RN, por ser um campo que, por vezes, não é atualizado com frequência ou, né, os campos que a gente tem lá não dá, de fato, o retrato da nossa força de trabalho. Fortalecer as ações da Política Nacional de Humanização também dentro dessa perspectiva da construção da política de gestão do trabalho e educação. Da gestão do trabalho, perdão. E daí a gente tem como ação estratégica para fomentar tudo isso, formalizar um projeto de pesquisa e extensão, né, através de instituição, de uma fundação direcionada ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e intervenção relacionada a esse projeto, né? Então, a gente tem aqui um projeto que seria de um prazo de 12 meses, e a gente pode até pensar se estender um pouco mais à frente, pensando que a gente vai precisar contratar bolsistas para as regiões de saúde, para conseguirem chegar nos municípios, né? Então, a gente coloca aí previsão de diárias, previsão de pagamento de bolsas, né, com a capilaridade dentro das regiões para estarem junto com vocês, desenvolvendo essas ações da construção da política e realizando esse censo e o apoio técnico às ações. Então, disso aí, a gente mensurou um valor de 780 mil. E por que contratar uma fundação, né? Vocês sabem a dificuldade que a gente tem de ter força de trabalho, somos as mesmas pessoas, então não posso dizer que um plano desse eu vou para dentro das regiões, para dentro dos municípios operar. Então, por isso a gente fez esse apontamento como uma alternativa de fazer uma contratação de bolsistas, que a gente vê que já tem outros projetos semelhantes que deram muito certo e trazem resultados factíveis, né? Não adianta a gente pactuar com vocês um plano que seria inviável operar, né? A gente está dentro da realidade. Um outro ponto seria desenvolver estratégias para o dimensionamento da força de trabalho, incluindo a qualificação do corpo técnico, estruturando um manual de dimensionamento, pensando nos vários níveis de atenção, né, e de complexidades e especificidades logo regionais, e realizar a qualificação das equipes com a temática de dimensionamento pessoal, né, as equipes de municípios, para a gente trabalhar isso, né, e ter esse perfil bem organizado. Então, daí a gente tem 50 mil reais, porque é 30 de um e mais 20 mil de outro que a gente destinou. Pode descer. Na parte da gestão da educação, já é o final, viu, gente? Falei demais, mas é porque eu ainda estou tentando resolver o máximo que posso. A maior fragilidade a gente já tem uma política potiguar de educação permanente e saúde, diferente da gestão do trabalho, que a gente não tem nada, né? Instituído como com a nossa cara do estado do Rio Grande do Norte, a gente tem a política, nesse caso de educação permanente e saúde, já implementada, já instituída, né? O desafio é implementar as ações. E aí a gente coloca como objetivo específico realizar o mapeamento dessas necessidades regionais, né, que sejam de demandas de educação, né? Então, aí, para isso, a gente vai realizar oficinas para mapear essas necessidades, revisar o plano de execução estadual da educação permanente e saúde. A gente coloca aí segundo quadrimestre de 2024, pensando no cronograma, se a gente fosse, né, aprovar esse plano hoje. Como esse plano vai ficar para aprovação na frente, a gente vai ter que mudar esses prazos.
aí a gente teve desenvolvimento, a gente teve a apresentação do sistema SUEDES, que é o Sistema Unificado de Ensino na Saúde, no qual você faz o cadastro da oferta de saúde, a inscrição, certifica. Então, é um sistema que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que ele está aqui no âmbito estadual e a gente pensa em ofertar esse sistema para uso nos municípios, a fim da gente fazer o levantamento e poder fazer não só o levantamento, né? Tanto vai facilitar os NEPs, os Núcleos de Educação Permanente Municipais, a gerenciarem suas ofertas de educacionais dentro da rede municipal, como também vai nos dar uma base de dados para a gente, de fato, começar a fazer o dever de casa, que é fazer a avaliação das ações de educação permanente, né? Por meio de números, de dados, com embasamento, para a gente parar de dizer que acho que foi isso e não foi, né? Então, pensando nesse sistema como uma estratégia dentro da educação permanente de saúde para o estado do Rio Grande do Norte, a gente destina, né, uma proposição de R$700 mil, porque é convênio com a universidade, tem que contratar bolsistas, os bolsistas têm que dar suporte aos municípios, né, que aderirem ao sistema, e aí a gente pensou para esse sistema ser implantado parcialmente em 2025 e 2026. Outro ponto seria uma qualificação de equipes de referência para a educação permanente de saúde, pensando nessa estruturação dos NEPs municipais, né? Então, a gente já tem essa pessoa que na Secretaria Municipal faz esse papel de NEP, mas não é NEP, porque, como Solane diz, é uma equipe, né? A pessoa é NEP, a pessoa é regulação, a pessoa é transporte, enfim, a pessoa é muita coisa, mas pensando na qualificação desse profissional que está à frente, ou de um novo profissional que o município queira investir, a gente vai fazer uma oferta de qualificação pela Escola de Saúde Pública de um curso, né, com tutoria para esse profissional, por município, fazer a adesão, né? Então, a gente tem essas ações, né? Nessa conversa ali, todinha que eu falei, a gente já gasta os 2,5 milhões, é muito rápido gastar dinheiro, mas a gente pensou, pode descer um pouquinho mais. Era isso. Mas o que a gente pensou, né? Em fazer um plano inicialmente, que isso aqui pode ter mudanças e com certeza terá, em fazer um plano onde a gente enxergasse que o Estado ele passa a conduzir essa política, né? O Estado que foi sempre tão ausente nesse sentido, e é uma ausência que não é do Rio Grande do Norte, e quando a gente conversa com outros atores, a gente sente o drama de outros estados, é assim mesmo. A gente passa a conduzir a política e com ações, né, que sejam estruturantes de acordo com os problemas levantados. Então, com isso eu finalizo colocando que esse é o plano em construção. A gente pode sim fazer nova pactuação, quando passadas as conferências a gente conversa de novo, trazendo inclusive o relatório dessas conferências para dentro do plano, né? Então, o que as regiões de saúde estão apontando? Será que é sistema mesmo que precisa? O que é isso, né? Porque daqui a gente enxerga que seria estratégico. Mas quando a gente for para as conferências, a gente vai ter um retrato, de fato, das necessidades por outros olhares que não só os nossos. Então, com isso eu encerro. Agradeço, né, vocês pela paciência e me coloco à disposição para demais esclarecimentos. Terezinha, está inscrita? Não. Não? Acho que não tem ninguém inscrito. Agora tá. Terezinha? Tá me mutado o microfone. Oi, gente, desculpa, foi sem querer, eu toquei aqui, viu? Mas parabéns, já que eu toquei, parabéns assim, eu sei que vai ter modificações depois das conferências, e a gente vai ter uma alegria muito grande, porque uma conferência, você não vai ter só o gestor, você vai ter toda uma equipe que vai validar o nosso plano, ele realmente vai ser um plano bem legítimo, né? Mas é porque eu fui sem querer, viu, gente? Vou fechar aqui. Certo. Oi, a Vânia. Pessoal,
Vânia, eu queria apenas parabenizar pelo trabalho aí, muito bacana. Eu sei que nós temos os meninos estão acompanhando, a gente vem acompanhando de perto também junto com vocês, né? Eu acho que a gente ter um momento. A gente sabe que esse valor para o que se pensa, o que se sonha, o que se necessita, ele é pouco, mas eu acho que já é alguma coisa, né? Eu só queria ver, assim, nós tínhamos falado, eu até tinha pedido isso a Solane, eu acho que pode falar, e eu não sei se porque foi muito rápido, e eu terminei que minha neta chegou aqui me aperreando também, peço desculpa, porque eu tinha pedido muito para ver a questão da IC, o fortalecimento da IC, né? Porque é muito importante que a gente, porque na hora que a gente consegue fortalecer essa IC, dá uma condição, a gente também está trabalhando essa questão da educação, e não sei, e a gente tem muita gente, eu sinto muito, muito a universidade, eu posso estar leiga, é necessário ou a gente não tem, vocês, toda a equipe, também não daria para estar junto? Porque ficou muito assim, direcionado à formação, mas buscando. Eu sei que a universidade como se diz, é o caminho e é necessário. Mas eu acho que a gente precisava investir mais. Como vai ser aprovado agora, ou já é aprovada essa planilha agora? Essa é a minha dúvida. Porque eu acho que a gente aprovaria os 500 mil que é da conferência, e essa parte de planilha geral, a gente revê após conferência, né? Assim, porque eu acho que a gente precisa rever algumas coisas aí. Para deixar mais ele com a cara de você, do trabalhador, entendeu? Alguns pontos. Perfeito, Elisa. A gente realmente faz essa reflexão. O que eu falei da universidade, a primeira questão foi o convênio que a gente propõe fazer com uma fundação, não é nem com a universidade, é uma fundação, para a gente conseguir fazer a pesquisa, o censo da força de trabalho e conseguir ter esse bolsista apoiando nas regiões de saúde para as coisas acontecerem. A outra coisa que eu falei da universidade é um sistema que foi desenvolvido junto com a universidade. Então, para a gente capitalizar esse sistema para os 167 municípios, a gente precisa desse apoio técnico deles, né, da instituição, para dar o suporte. Então, foi nesse sentido, mas tudo isso a gente pode conversar, né, teremos tempo e teremos também as demandas da conferência, que vai nos tranquilizar bastante. Ou nos preocupar, né? Ou nos aperrear. Sou eu? Não, eu acho que eu fui contemplado com a fala de Elisa, mas eu só, a Vânia, se depois você pudesse passar o plano para a gente, e aí a gente olhar, sentar aqui também, e até sugerir alguma coisa se for necessário, se a gente achar, não, tá tudo ok, para a gente, né? Não, o plano, eu sei que o plano não está, eu estou entendendo, sei que o plano não está pronto, eu só estou falando se é possível, né, a gente dar uma olhada, né, no plano e sugerir também, mesmo com as conferências, a gente fazer algumas sugestões também, né? Claro que eu acho que isso não inviabiliza na planilha, se for necessário, enfim. Como a gente está, é o primeiro contato que a gente está, lógico que a gente tem os representantes do COSENUS, eu estou dizendo assim, mas é o primeiro contato que a gente está tendo e a gente tem os membros que não estão aqui também e que poderiam opinar em alguma coisa, só nesse sentido, acho que é tranquilo. Parabenizar pelo trabalho, conheço você, sei que da sua competência, está um belo plano, sim. É só que acho que a gente, às vezes, quando a gente vê assim, talvez a gente, acho que a gente poderia acrescentar tal coisa, que assim, no momento não está, mas quando você lê com cuidado, com mais calma, a gente às vezes pode ter esse outro olhar de fora e conseguir contribuir em alguma coisa. É nesse sentido, certo? Perfeito, Wilda. A gente vai compartilhar. Eu vou só pedir para fazer uma edição para colocar em todas as aulas em construção, para não ficar, né, às vezes esses documentos a gente precisa ter cuidado para não vazar, porque é uma construção, né, inicial. E aí depois a gente vai se reunir, esse plano ele tem, como a Elisa disse, tem que ser a cara do Rio Grande do Norte, a cara do trabalhador da saúde, né, que é um plano para a gente. Então, a contribuição de vocês, do COSENUS, dos gestores municipais, vai ser muito importante também. Até pensando nas CIR, como a gente falou, né, também, eu não sei se depois você pensou também alguma coisa que a gente possa acrescentar. Certo. A gente consegue acrescentar, a Solane já tinha passado, viu, Maria Elisa, essa sua preocupação? Se preocupe com a sua assessora
a gestão do trabalho e educação, a gente consegue ter essa figura do bolsista na região de saúde, que pode ser um suporte a si, a gente pode, de repente, pensar juntos como seria. O problema estrutural da CIA, aí a gente tem que pensar por meio de outras formas, fazer essa resolução, mas aí conversa também para depois se ter, né, secretária, dessa estruturação. Evaneide, está escrita? Só reforçar que, além da CIES regional, né? A gente precisa lembrar das CIES regionais. Algumas regiões, como a nossa, está organizada, acontecem as reuniões e a gente discute. Nós temos o quadrilátero na região, mas a gente sabe que tem regiões que há uma dificuldade de funcionar assim, imagina a CIES. Então, a gente precisa também lembrar do fortalecimento das CIES regionais. Já está no plano, viu? Eu já apresentei aí. Se Deus quiser. E acho que o simpósio, inclusive, ele está fortalecendo muito o papel das CIES nas regiões, né? O terceiro simpósio que teve agora, do qual, inclusive, Maria Alice estava representando fortemente, né, os municípios na mesa. Doutora Liane, foi porque coincidiu com a nossa reunião da EMUT aqui na região. Coincidiu com a reunião do COSEMS e a oficina de escrita. E eu, que sou representante, eu realmente não tive como ir. Foi, ó. Nada não, mas aí eu acho que a gente vai ter que ter capacidade esse ano de multiplicar esses momentos. Quem for está multiplicando, porque vai ter muitos momentos assim, que vai estar meio que, como é que a gente diz? Acontecendo ao mesmo tempo. Até pelas várias iniciativas das várias secretarias do Ministério da Saúde que a gente está reproduzindo no Estado, né? E eu acho que aí é aquela coisa, não perder o bonde, né? A gente tem que realmente ir multiplicando as pessoas, né? Mas vocês estavam muito bem representados no simpósio e esses movimentos eles têm que ir realmente acontecendo nos territórios. Então, acho que esse ponto a gente pode avançar, né, Matheus? Sim. Bom, posto isso, pessoal, apresentado aqui a proposta da nossa área técnica aqui da CESAP, então a gente botaria para pactuação aqui, então, apenas 20% do montante recebido, que seria no valor de R$500 mil, certo? Temos acordo em relação a essa proposta? Os membros... Sim, Matheus. Sim, COSEMS. Sim. Ok, perfeito. Pronunciado, então, membros do COSEMS, membros da CESAP, o item foi pactuado, ok? Bom, pessoal, temos apenas agora um item extra-pauta, que foi solicitado pela área técnica da CESAP, que é em relação à PPI, certo? E esse informe aqui é depois? A gente poderia colocar esse informe por último, certo, Douglas? Já que a PPI é bem rápida, a gente só faz o informe e depois encerra, tudo bem? Ok. Certo. Eu vou passar, então, a palavra para Gustavo, certo? Que ele vai apresentar para a gente o panorama da PPI, do remanejamento da PPI, e a gente põe para pactuação, ok? Um beijo. Eu sei que esse seu negócio aqui é. Mas, Matheus, você me informa se tiver vindo, certo? Certo? Tudo certo. Aliás, está projetando. Agora foi. Ok, então. Então, vamos lá, pessoal. O remanejamento do PPI, né, com efeitos financeiros da quinta parcela de 2024. Temos aqui a primeira região, com a deliberação 49 de 2024. O município solicitante é Passagem, que retira dos municípios de Natal, Santa Cruz, Santo Antônio e São José do Mipibu para ser executado em Alexandria procedimentos hospitalares, sendo 5 que foram retirados de Natal, 2 de Santa Cruz, 12 de Santo Antônio e 5 de São José do Mipibu. Temos a segunda região, com a deliberação 105 de 2024. O município solicitante é Felipe Guerra, que retira dos municípios dele mesmo, né, Felipe Guerra, Mossoró e Natal, para ser executado em Rafael Godeiro procedimentos ambulatoriais, sendo 3.887, que retira de Felipe Guerra para Rafael Godeiro, 358 de Mossoró e 1 procedimento de Natal. Temos também ainda como município solicitante Felipe Guerra,
que retira dele mesmo e de Mossoró para ser executado em Severiano Melo procedimentos ambulatoriais, sendo 448 que retira de Felipe Guerra e 236 que retira de Mossoró para ser executado em Severiano Melo. Temos aqui a 5ª região com a deliberação 1, né, 2024, o município solicitante é Lagoa de Velhos, que retira do município de São Paulo do Potengi para ser executado em Santa Cruz 10 procedimentos ambulatoriais. Temos a 6ª região, com a deliberação 1, também 2024, o município solicitante é Itaú, para ser executado em Pau dos Ferros, Mossoró, Natal, para ser retirado dos municípios de Pau dos Ferros, Mossoró e Natal, para ser executado em Severiano Melo, procedimentos ambulatoriais, sendo 801, né, que retira de Pau dos Ferros, 24 procedimentos de Mossoró e 18 de Natal. Também temos o município de Rodolfo Fernandes, que retira de Natal e de Pau dos Ferros, também para ser executado em Severiano Melo, procedimentos ambulatoriais, sendo 40 que retirado de Natal e 131 do município de Pau dos Ferros. Ainda na 6ª região de saúde, na mesma deliberação, né, a número 1, 2024, temos o município solicitante Tabuleiro Grande, que retira de Pau dos Ferros para ser executado em Severiano Melo, um quantitativo de 397 procedimentos ambulatoriais. Temos também o município de Umarizal, para ser executado retirando de Mossoró e retirando de Natal, para ser executado em Severiano Melo, também procedimentos ambulatoriais, sendo 74 retirados de Mossoró e 139 de Natal. Temos também a deliberação 20 de 2023 de Severiano Melo, que retira do município de Pau dos Ferros para ser executado nele mesmo, né, Severiano Melo, um quantitativo de 744 procedimentos ambulatoriais. Então, vamos para a evolução do teto MAC, né? Esse mês, nesse período, no caso, só teve acréscimos, não teve decréscimos. Temos aqui a portaria 2566, de 13 de dezembro de 2023, que trata de uma qualificação, né? Qualificação UPA 24 horas, nova opção 3, que é para a Unidade da Esperança, Natal, que esse valor vem de 3 milhões. Eu vou explicar aqui nessa questão de renovação, que, na verdade, esse dinheiro já tinha sido retirado, se renovou e houve esse acréscimo. E foi para a gestão municipal de Natal, né, esses 3 milhões. Mas outro acréscimo aqui também é uma qualificação de UPA, né, 24 horas, na portaria 2931, do dia 30 de 12 de 2023, que nesse caso é para a unidade Geraldo de Souza, que fica no município de São José do Mipibu, um valor de R$ 840 mil. E teve esse acréscimo também, a portaria 2919, de 21 de dezembro de 2023, que habilita equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, EMAD, e equipes multiprofissionais de apoio, que é o EMAP, num valor total de R$ 1.154.400. Esse valor se divide para a gestão municipal de João Câmara, que nesse caso vai R$ 530.400, que é para o EMAD, e para a gestão municipal de Nízia Floresta, que vai R$ 624 mil, que é tanto para o EMAD e para o EMAP. E aqui temos a relação, né, do teto MAC do estado do Rio Grande do Norte como um todo. Anteriormente, dessas portarias, a gente tinha 1.032.429.105,54. Houve esse acréscimo de R$ 4.944.400. Não houve decréscimo, como tinha citado anteriormente, e o teto atual é de R$ 423.505,54. É isso, gente. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu quero. Certo. Ei, maravilhoso. Eu queria saber o que é que Severiano Melo vai fazer que vai comportar esse horror de coisa ambulatorial. O que é isso, hein? Terezinha, é o raio-x, Terezinha, que ele colocou um raio-x lá, meu amor. Sim, aí ele passou para os entendi. municípios, viu? Pronto, eu queria saber qual era o procedimento, porque eu disse, nossa senhora, né, assim, e é bom saber que o interior começou a produzir alguma coisa, né, diferente. Tudo bem, é só para saber bom que fica na mesma região verdade, também. Era um raio-x lá de muita potência lá e está pactuando com os Foi, municípios. eu vi, graças a Deus, nem me lembrei, e agora achei importantíssimo, porque vai começando a dar, né, uma resultado do município pequenininho, agora eu estava morta de curiosidade, porque não me lembrava, maravilhosa. Joia. Mas é isso só mesmo. perguntar a ele se está tudo ok, porque ontem a gente, né, alinhou bastante isso,
com o Gustavo, né? Gustavo, eu acho. Ele está aqui, o gestor. Está tudo ok? Está faltando alguma coisa, Severiano Melo? Ele entrou em contato comigo. Está tudo ok? Tá. Tá tudo ok, Ele não, já foi, assim, ele já foi aprovado pela Suvisa, está tudo ok o serviço é de excelência. É bem bacana lá. Ele demorou mais, eu não sei se ele está aqui, por isso que eu estou falando. Tá. Não, Elisa, Eu eu sei que eu perguntei... conheço de perto, estou acompanhando o fluxo lá. Ele realmente tem todo um trabalho, médico, radiologista, tudo direitinho. O que eu perguntei está tudo ok a ele, se for as mudanças, tá? Porque ontem a gente estava tentando alinhar para passar hoje. Isso, como tudo foi entrado em contato ontem, o que foi alinhado, né, ele entrou em contato, também o técnico dele entrou em contato, foi enviado por e-mail, a gente disse, não, ó, se foi enviada ainda no início da tarde, porque tem que preparar aqui, né, tem que informar aqui e arquivar também, fazer o arquivo dos e-mails que chegaram, né, para que quando fosse pactuado aqui, fosse feito o remanejamento do SISMAC, né, que é Clélio, que é o gestor do sistema, ele faz o remanejamento do SISMAC. Então, como tudo foi falado, né, tipo, tratado a tempo, então tudo que foi colocado está aqui, né? Se houve algum outro município, aí, infelizmente vai ficar para a próxima, mas até então eu entrei em contato com ele, ele disse que era esse. Gustavo, Gustavo, tá tudo ok, viu? Tá tudo ok a pactuação. Obrigado Tá aí, certo. amigo. Por nada, precisando. Mais alguma dúvida, pessoal? Como ninguém falou, vou encerrar por aqui. Bom, pessoal, como não teve nenhum questionamento, eu coloco para pactuação. Todos de acordo? Sim. Certo. Então, o item extra-pauta de remanejamento de PPI é dado como aprovado. Finalizando a parte de discussão e pactuação, bem como a extra-pauta, eu passo então para os informes da nossa reunião. Temos apenas um informe, que seria o item 5.1, que seria a situação dos instrumentos de planejamento do SUS dos municípios do Rio Grande do Norte, na qual o Douglas vai apresentar para a gente aqui. Está aparecendo aí, pessoal, a apresentação? Tá sim, Douglas. Então, boa tarde a todos e todas aqui presentes na reunião da CIB. Na verdade, esse ponto de informe, né, é algo bem rápido, eu até tinha conversado com o Soildo, com os membros da Câmara Técnica. Deixar registrado aqui o agradecimento nosso, né, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, o SEMES, aí na pessoa de Jaumir, né, bem como a Aline também, que é chefe do setor de articulação interfederativa e participativa, e sua equipe, né, que está aqui, acredito, Camila e Jefferson estão aqui, eles que, né, produzem esses materiais, essas apresentações, esse monitoramento contínuo, né, gostaria de agradecer a todos vocês, e justamente para poder estar divulgando essas informações para que os gestores possam se atentar, né, e a partir desse alerta, né, fazer, né, as providências necessárias. Então, aqui de forma resumida, não trouxe uma apresentação longa, conforme as outras anteriores, é algo bem rápido mesmo, só para demonstrar a situação do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, né, agora de março de 2024, esses dados foram retirados do sistema de GSUS, do modo planejamento. Então, temos aí 149 planos municipais aprovados, né, tivemos aí comparando ao mês anterior, né, tivemos aí um acréscimo de 4 municípios, 4 planos a mais aprovados, comparando fevereiro. Em análise no Conselho, temos 8, né, agora, e também tínhamos 8 em fevereiro. Em elaboração, temos 5. No mês passado, tínhamos 6, ou seja, já reduziu, né, 1. Não iniciado, temos 4, e no mês passado tínhamos 7, ou seja, já reduziu também 3, né? E retornado para ajuste continuou 1. Então, tivemos um avanço, né, dentro desse, no que diz respeito ao Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Aqui é só a distribuição por região de saúde, onde a gente vai estar disponibilizando essa apresentação de forma mais completa nos grupos, né, que é só para mostrar que a 6ª região e a 8ª têm os maiores, né, percentuais, desculpa, a 3ª e a 6ª e a 8ª têm os maiores percentuais de aprovação, e ainda de não iniciado é a 7ª região com 20%. No que diz respeito à programação anual de saúde 2024, temos aqui no iniciado 89 municípios, não iniciou. No mês passado era 103, né? Ou seja, já tivemos aí um avanço também. Em elaboração, atualmente, temos ainda 43 municípios que estão em elaboração. No mês passado eram 39.
Aprovado, temos 21, né? E no mês passado eram 16, ou seja, já teve um aumento, né, no número de municípios que teve a PAS 2024 aprovada. Em análise pelo Conselho Municipal, temos 14, né? E no mês passado tínhamos 9 planos, ou seja, esses planos já foram elaborados e foram encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde, né? Significa um avanço que as gestões municipais estão tendo no envio, né, dos instrumentos de planejamento dentro do sistema de GSUS, né, modo de planejamento. Aqui é apenas a distribuição dessa Programação Nacional de Saúde 2024 por região de saúde, da qual cada um vai poder visualizar melhor. Temos aí os melhores índices, que ainda é baixo, né, dentro da primeira região, com 25,9%, e a sétima com 20%, né, de aprovado, né, de Programação Nacional de Saúde aprovado. E as regiões que ainda não iniciou a elaboração da Programação Nacional de Saúde, temos aí as maiores percentual na quinta região, 76,2%, seguido da oitava região, 66,7%, e da sexta com 64,9%. E aqui, por último, né, o RAG 2023, né, apesar de que ele ainda está em vigência, né, o prazo dele legal é até dia 30 de março, agora, de 2024, nós estamos trazendo na perspectiva mais de um alerta, né, de um estímulo, de um incentivo, para que realmente isso fique, né, na sinalização pelo próprio gestor, para que realmente possa cumprir esse prazo do dia 30 de março para o envio do RAG, né, ao Conselho Municipal de Saúde. Então, temos aí, não iniciou 104 municípios, em elaboração 33, em análise pelo Conselho 16 municípios, aprovado já temos 12 RAG 2023 aprovado, e retornado para ajustes, aí temos 2. Né? E aqui a distribuição, né, por região de saúde, do relatório anual de gestão 2023, que iremos também estar disponibilizando. Então, na verdade, era mais esse informe rápido, realmente, sobre essa situação desses instrumentos, né, alertar da importância, realmente, deles serem, né, construídos, elaborados. Né? E aí, informar que teve já reuniões na ICI, tanto da segunda, oitava, quarta regiões de saúde, onde são as regiões que estão com a sinalização mais críticas, realmente, né, dos instrumentos de planejamento, e a partir dessas reuniões vão ser agendadas os encontros, né, com os municípios, né, umas visitas com os municípios mais críticos, para a gente poder, né, ter essas mudanças. E, para além disso, gostaria aqui de anunciar já e agradecer, em nome da Secretaria Estadual de Saúde, em nome do Núcleo Dirigente, agradecer ao COSEMES, Maria Elisa, pela oportunidade de termos, né, essa oficina, né, agradecer a sua, Terezinha Solano também junto, e termos essa oficina sobre o DigiSUS, modo de planejamento, dentro do congresso do COSEMES, né, então é de grande relevância, de grande importância, vai ajudar também nesse movimento que estamos fazendo, né, de forma tripartite, juntamente com a Superintendente Estadual do Ministério da Saúde, e com certeza teremos bons frutos. Então, iremos estar construindo junto essa oficina, junto com vocês, do COSEMES, junto com o SEMES também presente, né, a linha e a equipe, para a gente poder potencializar e fazer uma virada de chave, né, no que diz respeito a esses instrumentos, né, TT? Obrigado a todos. Muito bom, Douglas. É isso mesmo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, de realmente perseguir, né, essa qualificação dos instrumentos de gestão. A oficina, com certeza, ela vai ajudar bastante. Só agradecer realmente também ao COSEMES e a toda a equipe que tem ajudado nesse processo. Os instrumentos de gestão, eles são... Cada dia a gente entende, né, mais a importância, e aqui na CESAP a gente tem realmente trazido eles ombro a ombro, né, Douglas? O pé, todos eles, né, têm sido realmente muito importantes nesse caminhar da gente. E eu acho que levar isso até os municípios, junto com o COSEMES, junto com todos que fazem parte aí dos territórios, é muito prazeroso, mas... Enfim, temos um caminho aí pela frente a percorrer e contamos com todos vocês. Fique à vontade, Matheus. Sou eu, está escrito? Não sei se a Vaneide tinha levantado a mão. Vaneide, pode falar. Eu quero reforçar e repetir uma reunião que a gente teve, eu não lembro o dia,
que a gente teve essa reunião sobre os instrumentos de gestão. E eu coloquei no dia da reunião que muitas vezes que a gente precisava mudar a estratégia, porque muitas vezes os problemas estavam relacionados aos sistemas. E vou continuar dando o exemplo. Por exemplo, eu pedi essa apresentação que Douglas fez aqui, foi feita na CI. Sim, e lá no dia da reunião eu disse assim, pessoal, vamos descer, formar uma comissão, descer para a região, chamar os municípios que têm problemas e tentar resolver, porque tem alguma coisa errada. A exemplo daqui, eu tenho tudo pronto, tá? Ali as audiências públicas, minhas prestações de contas, mas eu não consigo, até hoje, acessar DigiSUS e o SCPA. Não consigo. O que é que fiz após a reunião? Pedi a Cordélia para a regional vir até Serra Negra me ajudar. A regional veio segunda-feira, Cordélia e auxiliadora. Não conseguimos acessar. E olha que a auxiliadora tem uma expertise é uma das melhores que eu já vi na minha vida. Hoje eu abro o InvestSUS e está aqui a mensagem. Informamos que a partir do dia 19/3 será implantada uma nova versão do SCPA. Essa nova versão aumentará a segurança e assim vai dizendo o que vai acontecer com o SCPA. Então, os maiores problemas que a gente tem, e esses índices que está de aprovação, mas não está. E aí o trabalho que o Ministério da Saúde, a Superintendência fez foi muito interessante, porque ele diz, no documento que a gente recebeu, o que é que está errado. Por exemplo, o município colocou a ata, não é a ata, é a resolução. E aí fica como que o município não está ok junto ao sistema. Então, novamente, eu quero dizer isso, a gente precisa mudar a estratégia, fazer de uma forma de descer uma equipe para a região, chamar município tal, qual é a dificuldade que você está de resolver, e resolver, vir gente que resolva junto ao sistema, porque eu continuo sem acesso, enquanto gestora e o Conselho de Saúde daqui, continuamos sem acesso ao DigiSUS para que a gente possa finalizar e sempre como pendência. Então, era isso que eu queria dizer e fazer esse apelo para ver se a gente consegue isso. Eu concordo com o que a Vaneide colocou, então também deve tem algum problema mesmo aí que você não é de faltar e não é de não entendimento em sistema até isso você sabe muito bem entrar e tudo, então alguma coisa está realmente acontecendo. E aí eu acho que, eu não sei como é que está também nessa época, quando a gente conversou uma vez e eu vi a equipe de Douglas muito pequena, né? Então eu acho que precisa fortalecer essa equipe dele aí, doutora Liane, e também da equipe de informática, talvez melhorar também para dar mais apoio nessa questão dos sistemas. É só algo assim que eu acho que talvez a CESAP pudesse fortalecer melhor. Eu sinto uma certa falta nessa questão aí de sistemas, né? Que a gente precisa fortalecer aí, eu acho que, né, a gente sente isso. Mas a gente eu só quero responder para não dar falsa esperança, viu, a vocês, porque não existe a mínima possibilidade de aumento de força de trabalho para esse fim, diante da nosso crescimento em outras áreas, né? A gente tem, e aí até pelos nossos instrumentos de gestão, né, de outras metas que a gente tem que avançar, a UGTSIC, ela cresceu do início da gestão anterior de 7 pessoas para mais de 60 pessoas, né? E aí a gente tem realmente um aumento de despesa muito grande nessa área. E eu acho que a gente tem que aprender, inclusive, a lidar com outras estratégias de apoio, né? A gente tem, inclusive, como apoiar à distância. Eu acho que, inclusive, a gente tem que, hoje, a vigilância, iniciamos a reunião hoje com a presença de Diana, né? E a vigilância, ela tem tratado com estratégias de quem é que está sofrendo mais no território, entendeu? E aí, a partir do momento que a gente identifica, pronto, é Serra Negra, a nossa equipe pode ir até Serra Negra, mas a gente não tem que aumentar a equipe para dar conta de todo mundo, entendeu? Então, assim, acho que é entender quem são os municípios que estão precisando de mais apoio. Aí Douglas,
ao GTCIC, traz essa demanda e a gente faz esse diagnóstico e juntos a gente dá apoio junto com a regional. Mas eu acho que a gente tem que realmente tratar de uma forma de dar priorização a quem realmente está precisando mais, entendeu? Porque se a gente for realmente pensar em aumentar, não tem como, a gente está, vocês sabem, não vou chorar pitando para vocês de novo, de jeito nenhum, porque a gente está investindo o único dinheirinho que a gente tem no que a gente está negociando com vocês, né? Então, não tem como a gente aumentar gente nessa área só para isso não, mas a gente tem como apoiar de forma prioritária e aí Douglas com certeza ele vai olhar para essa demanda de Evanete que ela acabou de dizer, o SEMP está aí levantando a mão, o Ministério da Saúde também tem que entrar nessa roda para poder ajudar também Serra Negra e qualquer município que tenha esse impedimento. Agora tem que chegar esse diagnóstico até nós, certo? Não, perfeito, eu acho que é isso. Você está trazendo também uma solução, né? Quando eu falo da equipe, então, é juntar o que tem para tentar resolver. Aí eu queria só que a gente pudesse também fazer uma força-tarefa agora, colocando que dia 30 de março é o prazo final para o relatório, né? A gente chegar junto com as regionais para fortalecer os municípios nesse sentido. Ó, o prazo é esse, para ver se a gente consegue também andar. A gente vai fazer isso aqui também junto com o COSEMES, né, Lisa, com os apoiadores, para alertar o prazo, para a gente fortalecer isso, e as regionais também, porque eu acho que ajuda e aumenta isso lá, talvez a melhorar esse número. Só colocando o prazo, quando você traz um prazo, já é aqui final de março, e a gente viu que tem muita gente, então acho que acho que isso também ajuda, né? Quando a gente trabalha com prazos, com coisas mais que exigem mais, acho que funciona. A superintendência do Ministério está inscrita. Boa tarde, eu sou Camila, estamos eu e Jefferson aqui, nós trabalhamos junto com a Aline, né, aqui, que é a nossa representante do setor, e nós damos esse apoio técnico. Por a gente ser responsáveis diretamente pelos problemas do sistema em primeiro nível, e aí com a fala de Ivaneide, eu achei que a gente deveria dar uma explicação, né? Primeiramente, se sentir solidária a Ivaneide, eu acho que amanhã mesmo, nos primeiros horários de amanhã, a gente queria fazer um contato, Ivaneide, talvez uma chamada de vídeo, para a gente poder fazer juntos, para nós fazermos juntos com você essa sua solicitação. Por quê? Essas dificuldades com sistemas já chegou a existir muito, principalmente na época da pandemia, nos últimos anos, desde a implantação. E hoje, o número de problemas com o sistema é muito pequeno. A gente tem poucos problemas com o sistema, pelo menos que chegam até a gente. Quando tem problema, a gente pede para abrir um chamado e aí a gente tenta resolver aqui em primeiro nível. E quando a gente não consegue de jeito nenhum, a gente abre um chamado para o DataSUS, lá para o Ministério, porque é um problema que sai do nosso nível. O problema de acesso, normalmente, a gente não chega a mandar para lá, porque a gente já consegue resolver aqui. Na última semana, a gente teve um problema de acesso com o Conselho de São Gonçalo. E passamos vários dias tentando e dando várias coisas e mandando. E aí a gente disse, vamos fazer juntos. E aí a gente conseguiu. O que a gente acha o que poderia ser a dificuldade desse exemplo específico que eu dei agora recentemente com São Gonçalo? Provavelmente ela digitava uma senha, porque a senha do DigiSul, gente, tem que ter letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres e números. Então, quando você escolhe uma letra maiúscula e digita minúscula, o sistema não aceita. Quando você coloca um caracteres e não digita, ou digita outro caracteres, o sistema não aceita. Então, tem isso também, entendeu? Essa dificuldade com acesso ao sistema nessa questão de solicitação de acesso. E aí ela solicitava uma senha
e aí ela colocava um ponto final no final da senha. E quando ela digitava, ela não colocava esse ponto final. E aí ela me deu a senha que ela fez e a gente digitou exatamente como estava, e aí a gente conseguiu. Então, é assim, eu acho que a gente poderia marcar, Ivaneide, vou pegar seu número aqui com o Douglas, para amanhã a gente tentar fazer junto a sua solicitação de acesso. E caso não der certo, aí a gente abrir um chamado, né, para o DataSUS para tentar resolver. E como a questão dos vários municípios, as dificuldades de acesso, nós estamos aqui para dar esse apoio. A gente veio para o setor CEIMP para ajudar a Aline para isso. A gente fomos contratados, né, recentemente para isso, para ajudar nessas dificuldades de acesso ao sistema e resolver aqui no primeiro nível. Acesso de sistemas, vamos resolver. Vamos colocar para que dê certo e que os municípios caminhem, todos de mãos juntas para dar certo. Estamos à disposição também. É isso. Pronto, era justamente, Evanildo, já ia falar que me colocar à disposição, ia fazer contato com você. Então, é só para ratificar, né, o que Camila e Jefferson trouxeram, né, desse contato que será feito com você. E eu vou falar com o Juliano também, ou Carla, para poder também participar, Camila, desse momento, né, junto dessa vídeo, para a gente poder estar junto, né, e compreender realmente as dificuldades e poder estar ajudando nessa solução dessa problemática, Evanildo, certo? Assim como também vou conversar com Jefferson e Aline e Camila para a gente poder ver a questão do RAG, né? Os alertazinhos que vocês também já produzem para a gente poder estar divulgando junto às regionais, junto aos membros do COSEMES, né? Os apoiadores do COSEMES, para também dar esse apoio, né? Junto aos municípios também. Tá certo, pessoal? Gente, aí antes de finalizarmos aqui, ainda tem alguma coisa, Matheus? Não, somente isso por hoje. Eu queria cantar parabéns para Douglas. Quem é que vai cantar parabéns para Douglas? Vamos lá? Vixe, Maria, estou com vergonha. Bora? Vamos. Parabéns para você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo todo carinho, apoio, amor, parceria. Você é um grande menino, um grande homem, um grande estudioso. Certo? Eu sempre soube que você seria dentro daquele tempo de estagiário. Jesus. Obrigado, Elisa. Abençoe esse nosso irmão. Que os anjos te guardem para sempre. Amém. Obrigado, gente. Ele parece estar numa creche. Você está numa creche aí, é? Infantil? Parede aí atrás. Tá Ei, deixa um pedaço do bolo, viu? O quê? Guarda o bolo. Guarda o bolo, guarda o bolo. Foi 15 anos. Pronto, agora a gente pode... Obrigado, gente. Obrigado, pessoal, pela participação, presença de todos hoje. Então, é dado como finalizada a nossa 300ª quarta reunião. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Ótimo final de semana. Beijo.